Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Sérgio Magalhães, eu estou aqui com o nosso queridíssimo, coloradíssimo Wagner Espadoto. Eu queria saber de onde é essa porra do coloradíssimo. Você tá corado. Não. E a nossa enciclopédia do triatlon do esporte nacional e internacional, Beto Nitrini. Fala, Serginho. Fala, galera. Magnão. Nosso Matusalém do esporte. E hoje, turma, estamos aqui de volta. E eu, Wagner, quando no segundo programa já chega boleto, é isso, né? Já vai o boleto, porque já é convidado contribuinte, né? É isso. É, o cara tem que... E estamos aqui mais uma vez com o nosso grande técnico, nosso glorioso convidado aqui, Eduardo Braz, para falar um pouco sobre essa onda que vem acontecendo, sobre esse achatamento, essa grande performance dos nossos amadores no Brasil versus os profissionais, e a gente vai discutir muito hoje sobre isso. Muito bem-vindo, Eduardo. Valeu. Bom dia aí pra todo mundo, galera. E boa noite. Como já dizia a... Buenos dias. Buenos dias. Érica Magrice. Ó, a gente vai falar hoje aqui, né, como o Serginho falou, dessa diferença que a gente... da aproximação dos amadores com os profissionais, né? Eu lembro que quando a gente gravou com o Bob Belch na série anterior ainda, 1842, se não me engano. Ele falou que a gente tava comentando de ir pra Kona, e falou, hoje em dia, dependendo da categoria que você tá, você só vai se você for um profissional dentro do amador. E realmente, sem demérito nenhum, e sem querer fazer julgamento de valores aqui, mas realmente a gente vê que as pessoas que têm performado do amador, elas têm cada vez mais uma vida de profissional dentro do amador. Aí você e o Wagner, como técnicos, né, e que treinam tantos desses atletas, acho que é legal da gente poder comentar um pouquinho do que vocês têm visto aí nos atletas e nas provas, né, que vocês têm acompanhado. E eu, como sou o host, eu vou perguntar, né, porque daí você sabe como é que é. Você vai perguntar, aí a gente responde também. Exato. Eu quero saber o seguinte, um amador que treina 18, 22 horas, 25, às vezes 26, ainda é amador? Bom, eu entendo que amador, qual que é a definição da palavra profissional? Sustentar-se da atividade que você desenvolve, né? Então, eu sou profissional de triatlon. Eu me sustento do treino que eu passo de triatlon. Então, a partir dessa linha de raciocínio, sim, ainda é amador. Mas, você pode reformular a pergunta. Esse amador que treina 18, 20, 25 horas, ele tem estrutura de amador ou ele tá com uma estrutura de pro? Com certeza ele tá com uma estrutura de vida, né? De profissional. Acho que essa é a grande diferença, eu diria. Eu acho que tem uma questão assim, que era bom definir, assim, porque pra mim, a gente tem uma definição que é um pouco diferente. Pra mim, a minha definição é um pouco diferente. Acho que a gente tem atletas de elite e atletas amadores, porque se a gente for pensar que existem triatletas profissionais no mundo, pela definição tradicional, esse é o ponto. Quem são os triatletas profissionais do mundo que vivem só do triatlon? Cara, você vai contar na mão. A maioria dos atletas que estão profissionais hoje, são técnicos, eles têm um emprego paralelo, eles trabalham com alguma outra coisinha, né, faz para compor a renda. Então, eu acho que a gente tem uma separação, né, desse nível, assim, do que é. E aí fica cada vez mais perto, né, essa diferença. Porque você tem atletas que estão no amador, ele é amador, ele não ganha dinheiro com o triatlo. Mas ele ganha dinheiro com a rede social, que ele só fala de triatlo. Então, na verdade, ele tá ganhando dinheiro. A questão de se manter com aquele esporte, a palavra do nível de performance, né? Vamos falar aqui, acho que do nível de performance, que acho que isso é a discussão, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar aqui, e comentando muito queria um pouco da visão até dos dois, né, que são especialistas nisso, Betão. A gente fica aqui só na resenha, mas o que está acontecendo que a gente vê amadores, né, que não vivem disso, têm outras atividades, mas eles performando cada vez melhor e conseguindo resultados cada vez melhores, e vídeo, o Wagner comentou, né, em provas recentes, Aracaju, a gente tem a Ana Augusta, que é uma excelente atleta amadora, mas chegando com um segundo melhor tempo atrás de uma profissional. Na visão de vocês, essas pessoas estão tendo um treinamento quase como um profissional, o acesso aos equipamentos, às tecnologias, o estilo de vida, o que está acontecendo
Porque se a gente for olhar, sei lá, 10, 15, 20 anos, 30 anos atrás, não era isso, né? Acho que existia uma divisão muito clara, né? Enquanto performance mesmo, né? Dos tempos dos amadores para os tempos dos profissionais. Tanto que os profissionais eram colocados até muito mais como no startup, tipo, nossa, nunca farei um tempo desse. E hoje a gente já sabe que talvez o nunca farei um tempo desse já está cada vez mais perto, né? Na visão de vocês, o que está acontecendo? Eu acho que assim, essa visão é um pouquinho enviesada porque a gente compara mais aqui dentro do Brasil, e isso talvez lá fora, quando a gente falou os profissionais mesmo, a gente tenha uma divisão, uma diferença um pouquinho maior. Então, as provas aqui, o profissional volta para o circuito esse ano, inclusive, né? No Brasil. Então, a gente tem talvez essa menor diferença aqui, ou essa sensação de estar mais próximo, mas aqui no Brasil. Não sei como que é lá fora. No Mundial, para mim, fica muito visível essa diferença, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que sim, tem acesso a mais informação e mais equipamento, estrutura do dia a dia da pessoa, principalmente que é apaixonada pelo esporte, que é performance. Ele monta a rotina de vida mais de acordo com os treinos e não mais de acordo com o trabalho, com a família. É essa a sensação que eu tenho. E eu também acho que esse nível de conhecimento mais elevado trouxe para o Brasil alguns coaches trabalhando com amadores, mas que poderiam muito bem trabalhar com profissionais, né? Então, eu tenho alguns amigos treinadores de profissionais fora que só treinam profissionais. Eu, desde quando me entendo ali por gente, eu comecei treinando o primeiro amador. Então, acho que a gente tem esses fatores como principais aí. O que você acha? Eu concordo com o Eduardo nessas questões, mas eu acho é muito difícil você falar. Eu acho que tudo envolve estrutura de base. Então, assim, é impossível falar em performance sem dinheiro. Sem dinheiro? Dinheiro. Não tem como. Então, assim, você dificilmente vai ver no triatlon um atleta que não tem estrutura familiar, que não tem grana, chegar a performar. Porque já existe um desequilíbrio na largada. Seja de condições de treino, seja de acesso a algumas questões, material, técnico, piscina, material, né? Então, assim, eu acho que tudo envolve isso. Infelizmente, o nosso esporte, ele é um esporte extremamente caro que demanda uma estrutura. Veja que quando você pensa na base, você às vezes fala assim, poxa, não, eu consigo aqui com uma certa bicicletinha, eu consigo fazer um ajuste aqui no tênis, eu consigo pôr uma piscina mais gelada, eu consigo tudo isso. Mas conforme você vai evoluindo, nós não temos um preparo pensando no alto nível. Então, assim, os amadores que chegam hoje mais próximo dos profissionais, é tudo isso que o Braz falou. Mas é porque tem recurso por trás. Eles têm mais tempo e eles também têm a questão financeira, o recurso financeiro. Quando você tem recurso financeiro, você tem mais tempo, Sérgio. Você cria tempo. Você cria tempo. Um cara que precisa, por exemplo, imagina uma cena onde você entra no seu escritório às 8 da manhã e muitas vezes não tem horário para sair. A carga de vida desse atleta é diferente de um outro triatleta que é dono do seu negócio, que tem uma flexibilidade maior em entrar, em sair, em treinar, em voltar. E veja que nós aqui não estamos criticando. Exato. Nós estamos só pontuando o fato, que no meu ponto de vista é assim. Aí eu tenho uma dúvida, né? Dúvida mesmo aqui, né? A gente falou muito sobre a questão de formação de base, vocês, né, como coaches, conhecem isso, né, que muitas vezes a formação de um atleta, seja no triatlon ou outro, começa, né, pequeno ali, né, com 12 anos, 11, 12 e vai indo. E aí a dúvida é, esses atletas amadores que vêm performando cada vez melhor, a gente não sabe o que aconteceu lá para trás, né, o que eles fizeram, né, e muitas vezes eles chegam performando já com 25, 30, até 35 anos de idade, muito bem. E a pessoa fala, nossa, mas de repente, o que aconteceu? E na opinião de vocês, qual foi esse passado do 30-35 que ninguém sabe direito o que aconteceu e ele virar um amador tão bom, né? E ele conseguir entrar numa rotina, como o Wagner falou,
que tem tempo e dinheiro, né? Quase como uma rotina similar à de um profissional, né? Onde ele faz os treinos com alta intensidade, com uma grande carga, ele tem uma possibilidade de fazer um recovery, ele tem um técnico muito bom do lado dele, a suplementação. Então, essa questão da base, de onde vem essa base desses amadores que surgem assim, performando tão bem, na opinião de vocês? Aos amadores, é que eles vêm de outros esportes, muitas vezes. Principalmente o que eu tenho observado é que o tênis traz muito triatleta bom. É verdade. A gente ia gravar esse episódio, a gente já falou várias vezes e não gravou. Eu não sei se é uma questão Tem ali muito de resiliência, é uma questão de... Porque o tênis, se você observar, é um jogo mental o tempo todo e ponto a ponto. É verdade. Né? Não é um jogo que você define... Então, eu acho que existe uma questão importante aí, mas o que eu vejo é que ele tem um acervo motor. Ele teve uma vida que propiciou, por exemplo... E aí a gente já pode até... pegar 2 pontos, né? Antigamente, a criança brincava na rua. Então, você tinha, assim, os moleques jogando bola, subindo, empinando pipa, descendo, correndo atrás, né? Pulando árvore. Andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Hoje em dia, você não tem mais. Aqui está um grande ponto que eu acredito que seja a minha preocupação. Forma orgânica, desenvolver fases sensíveis, que você falou de 12, mas na verdade fases sensíveis a gente está falando de 6. Isso. 6, 7, 8, 9, entendeu? Assim, e aí você tem uma questão, porque quando chega a 12 anos, onde você tem homem e mulher, né? Vamos falar de gênero. A mulher muitas vezes maturando, o homem ainda segurando. No caso do alto nível, ou o cara já veio de muito cedo, por exemplo, o Reinaldo começou com quantos anos? Messias... Hidalgo. O Reinaldo, ele começa na natação, né? E se eu não me engano, ele foi pinçado pro ou antes, viu? O Messias, ele inicia em Fortaleza já em um projeto de triatlon. Com a Dona Fátima? Com a Dona Fátima. Ele me relata, por exemplo, corridas para ir até o ponto que eles corriam, saindo da casa dele. Então, ele ia pro treino de corrida, ele tinha que correr 4 km para ir até com 12 anos, 4 km para ir pro treino de corrida, fazia o treino de corrida e voltava correndo para casa. Então ele relata isso na formação dele. É um garoto que já fazia surf, brincava na rua. Então a gente tem, eu acho que o que você colocou, esse desenvolvimento de acervo motor, ele era muito mais rico, né? Para nós, do que para a galera, as próximas gerações. Então, a minha filha, quando eu tiver 35 anos, 40 anos, talvez não tenha o acervo motor que eu tive lá atrás. Então, esse é um ponto crítico aí da parte aí da educação física escolar, inclusive. Tipo, a criança vai ficar ali no apartamento, se tiver a condição de ter ali um ambiente no condomínio de brincar. Ou clube, ou não, né? E aí a gente clube. volta na primeira questão. Quem tem acesso a um clube de qualidade? Quase ninguém. E aí entra a questão socioeconômica. Você sabe que um modelo de detecção de talentos que a gente tinha para ser aplicado mais ou menos com 12 anos era assim. O cara já fez aulinha de natação, sabe andar de bicicleta e jogava futebol. Põe para dentro. Porque o futebol desenvolvia todas essas questões coordenativas que serviam-nos de base para desenvolver a corrida desse cara. E a bicicleta, o fator equipamento é muito importante, o necessário naquele momento era saber andar de bicicleta, e aí desenvolver circuitinhos técnicos, curvas, etc. E a natação normalmente é a mais complicada de desenvolver, a gente já pedia que o cara viesse com alguma base, de natação. Mas esses eram os itens chaves dos critérios de seleção de talentos que a gente tinha. Eu acho que é isso, Serginho. Para você ver os amadores que nós estamos vendo hoje, são muitos anos praticando esse esporte e com certeza a infância foi regada de uma outra forma que muitas crianças não têm acesso. Legal. E a gente vê isso, não é só no Brasil, né? A gente vê aí. Inclusive, tem muitos amadores que a gente vê amadores aqui no Brasil que quando vão, claro, a gente tem caras muito bons, mas quando vão pra fora também tem dificuldade lá fora de não de performar, mas de ter as mesmas colocações que eles têm aqui, porque também esse cenário é muito parecido lá fora também, né? A gente tem amadores muito bons lá fora também. Mas olha que lance doido, né? Da massificação do esporte. Esse tipo de pergunta a gente tinha que fazer pro alto rendimento só, né? E a gente já tá num nível que a gente tá entendendo o alto rendimento do cara que é amador. Sim.
Cara, ó o nível de preparação que nós, treinadores que trabalhamos com esse público, e os fisioterapeutas que trabalham com esse público, e os nutricionistas que trabalham com esse público, tem que ter um nível de conhecimento para atender esse mercado. Porque é gente te exigindo mais do que o Taconi me exige. Né? E às vezes, com um ponto ou outro falho de questão de rotina de vida, questão de acervo motor também desenvolvido. Então, é muito doido isso, né, cara? Eu só pensaria nesse tipo de resposta que eu dei na seleção de talentos, no projeto que eu tinha de alto rendimento, não para assessoria. Sim. É isso que eu ia perguntar para vocês na sequência mesmo, né? Como que vocês estão vivendo isso, enxergam isso? Porque, de novo, a gente está aí com um acesso a tecnologias e coisas que está na mesa, né? Vocês devem ter atletas aí que fuçam, conhecem e gostam de métricas e entram lá no Training Peaks e voltam para vocês que falam, como você está me perguntando isso? Gerando essa demanda para vocês mais interessados, mais empenhados, não estou falando que são todos, né? E aí quando a gente olha a quantidade de novo, vamos separar em profissionais e amadores, mas vamos falar aqui de performance, a gente tem um número muito maior ali, né, de amadores dentro de uma assessoria. E que percentual que é esse dentro de uma assessoria hoje de pessoas, né, que têm conhecimento até muitas vezes de discussão ali, que demandam muito, que mudou muito para vocês isso, Brás? Particularmente para mim, não, e eu até gosto desse tipo de perfil, porque são momentos que eu consigo trazer o cara mais... a confiança desse cara mais para mim, entende? Então eu prefiro esse cara que quer o plus da informação. Mas eu não sei se é tão presente esse cara que quer discutir a fundo a métrica. O cara tá muito focado, e aí vem a parte crítica, no ego dele de ir melhor. De performar. E performar. Não é tanto... Às vezes ele não é um entendimento do processo, mas ele quer fazer algo para performar. E aí você tem que alimentá-lo das informações do processo para desenvolver a performance desse nível que quer chegar, entende? Não sei se com vários... Às vezes até segurar um pouco. Eu acho que tem um mix, mas a grande maioria, eu acho que o trabalho é mais assim, conter um pouquinho o ego, baixa um pouquinho, vamos por aqui que é melhor. Que é a parte mais difícil, né? Eu também gosto muito quando o atleta traz perguntas técnicas, porque eu entendo que quanto melhor esse atleta estiver informado, melhor ele vai aderir ao formato de treino e melhor vai ser a resposta, né? Entendendo que eu faço um bom plano. O que eu acho que é complexo, e aí sempre tem os dois pontos, é que muitas vezes o atleta ele lê um número ou uma métrica e aquela métrica diz para ele, né, a informação que ele recebe não é verdadeira. Existem nuances por trás e um arcabouço de informação extremamente importante que está ligando as coisas e o atleta não consegue ter essa relação. Então, o fato de ele ler sobre meia dúzia de métricas não faz dele um especialista, muitas vezes, porque ele deixa de levar em consideração detalhes que são fundamentais nessa resposta, né? Então, ter algo como verdade porque você leu uma vez é muito complicado. Aliás, eu nem acho que tenham verdades absolutas. Eu acho que tem nuances que a gente pode discutir aqui. Aí a gente está falando de performance, a gente está falando muito talvez da ponta que é a performance do corpo, tudo, mas mentalmente, né? A gente sabe que existe um treinamento também de base para os profissionais suportarem, aguentarem, né? Nível de treinamento, competitividade, né? A gente falou aqui um pouco antes, eu queria que vocês colocassem isso. Como é que vocês trabalham na cabeça desses amadores, né, que não são profissionais, mas que têm um grande potencial e que têm performado cada vez mais? Essa questão, né, da resiliência mental, né, e da cabeça de atleta, né? Como que vocês enxergam essa mudança mental dos atletas de vocês que vêm performando? Eles têm realmente uma capacidade e uma disciplina, uma resiliência próxima ou assim, inspirada nos profissionais? Cara, eu acho que assim, principalmente no cenário amador, o cara que quer pensar em performance, ele já vem com isso de bagagem, porque, vamos lá, o cara que chega pra gente, ele vai ter entre 30 e 45 anos. É muito difícil você conseguir desenvolver ou inserir ali uma resiliência do cara que nunca teve
antes. Então, acho que cada vez mais a gente tem perfis resilientes sendo atraídos para a nossa modalidade. E aí você tentar potencializar isso através do treino e tudo mais. Eu tenho a sensação, e também valeria outra pesquisa, que as questões cognitivas, tem alguma coisa já descrita, mas as questões cognitivas e comportamentais influenciam diretamente nesse resultado, né? Então, conseguir adequações ali para que a gente tenha o máximo da performance dele é com certeza um dos caminhos, né? Acho que um dos itens essenciais para desenvolver isso. Acho que as coisas se misturaram ao longo do tempo. Você não consegue mais trabalhar um atleta, principalmente hoje, amador, que é o que eu mais trabalho hoje, né? Só com questões de planilha. E aí vem alguns pontos de reflexão, até onde o coach consegue ajudar ou tem habilidade para ajudar esse atleta real. Porque tem questões pessoais que envolvem família, sim, pais, né? Envolve toda uma criação e muitas vezes alguns técnicos tentam entrar numa seara psicológica, tornando esse atleta muito mais dependente dele do que autônomo, o que no meu ponto de vista é um erro, porque o atleta ele tem que ser criado para ser independente, né? E não para ser dependente do técnico emocionalmente. Ou isso é um problema, né? Exato. Técnico, né? E Exato. até porque a tomada de decisão durante o evento é dele, ele não vai mandar um WhatsApp para você e você vai responder. Então, não desenvolver autonomia é um grande erro em todos os níveis de performance. Né? Exato. Então, eu acho que existe um problema grande aí. Eu acho que até mesmo durante o treino, né? O atleta não... Né? Você criar um atleta que saiba que naquele dia, puta, hoje eu vou ter que... Porque senão tudo vira um problema grande, né? Ter essa autonomia de saber que faz parte, oscilações dentro do ciclo, né? Que isso vai lá na frente, aí uma vez a gente até estava discutindo aí o Wagner aqui, poxa, vai ter dia que você não vai treinar, vai ter dia que o treino não vai ser bom. O que não pode é todo dia falar, não, hoje não tá bom. Ah, hoje não tá bom. Ah, hoje não tá bom. E aí o cara também passa treinando sempre naquela zoninha que não muda nada, na verdade. Tá ali fazendo mais um treino com cardio. Eu acho que nós não fomos preparados para alguma coisa. Eu acho que no curso temporal a gente está desenvolvendo uma certa habilidade de entender essas questões, mas é isso, né? O esporte triatlon, por si só, ele já é um esporte que puxa você, né? No sentido da resiliência, da organização, do longa duração. As pessoas não querem fazer um sprint, elas querem fazer um Ironman, porque isso traz um outro contexto social, inclusive. Agora, veja, isso também traz os problemas, porque essas pessoas, muitas vezes, mentalmente, elas têm questões, e quando isso dá errado na prova, né? Seja, ela não consegue fazer o tempo que ela quer, ela vai mal, ela passa mal, ela não consegue executar, você só alimenta questões mentais dessa pessoa que não são legais. Então, cabe a nós técnicos também olhar para isso e tentar entender, poxa, será que esse esporte está fazendo bem realmente para esse atleta? Porque é difícil, cara. Você tocou num detalhe, a gente tem às vezes amadores num nível emocional muito mais baixo por conta de resultados ruins do que profissionais. O profissional, ele tem um resultado ruim, ele sabe que ele... O outro dia, sabe o que ele vai fazer? Vamos lá, Tacone perdeu a prova. Sabe o que ele faz na segunda? Treina. E ele ganhou. Sabe o que ele vai fazer na segunda? Treinar também. Entende? Então a gente tem assim... A gente não pode achar que qualquer tipo de prova é o ponto final daquela carreira ou que te mede como um triatleta de bom ou mau nível, bem visto ou mal visto. Ou não como é ser isso. humano, né? Como ser humano, o número não pode te pouquinho representar. Pode. E entender isso, que é uma sucessão, putz, talvez a gente vai errar mais do que acertar para ter um acerto bem significativo. É importante, né? Eu acho que isso pro profissional e pro amador, é que a gente tava falando aqui desses amadores que estão ali muito perto do profissional. O profissional tem muito isso, né? Se ele ganhou, se ele perdeu, ele tem 24 horas ou pra chorar ou pra celebrar, e no outro dia ele tá treinando, né? Não tem choro não, cara. O amador, muitas vezes, ele vai, se ele foi mal, aí ele vai pensando em tudo que ele deixou de fazer pra ir naquela prova,
poxa, não fui no aniversário do meu filho, ou sei lá, perdi uma festa de um amigo, não fui, abri mão de um monte de coisa, puta, deixei meu emprego, eu deixei um monte de coisa pra fazer no trabalho, e agora o cara começa a se martirizar num negócio que acaba ficando ruim, né? Mas aí tá o erro, né? O alinhamento da expectativa com a capacidade de entrega. Então, por exemplo, assim, às vezes a gente tem amadores se cobrando muito mais do que o profissional, só que tem as vidas deles muito diferentes. Então, entender isso para equiparar e aí aos pouquinhos. Eu vou te aliviar essa pressão aqui porque eu quero subir um degrauzinho ali. E aí vai fazendo isso. Trazer isso para nossa conversa com o amador é bastante importante, porque senão você tem pessoas que vão se martirizar por conta de qualquer resultado. É aquela história das caixas, né? O amador, ele tem muito assim a caixa do treino, que não pode faltar de jeito nenhum, e ele esquece da caixa da vida. Aí ele não entende que é uma única caixa onde você vai colocando todo esse multifacetado aqui. E como é que vai? Eu vou colocando o trabalho, família, emoções, briga no trabalho, briga com o filho que tá mal, e treino, volume, intensidade, prova chegando, relacionamentos pessoais, amigos, chefe. O que sai disso? E aí a questão muitas vezes é que uma diminuição da performance via qualquer outro ponto, ou mesmo uma falta de recuperação adequada, o estresse, o que for, como você mensura isso e explica para o seu atleta, olha, calma, esse momento nível no esporte que vocês estão, até para escolher prova, gente, a gente fala, você quer fazer o Ironman que vem, tá? Como você acha que vai estar a sua vida, né? Podemos ter inúmeros problemas, mas como você acha que vai estar teu trabalho, tua família? Você acha que cabe? Já conversou com a tua esposa, negociou? Tua mulher te apoia. Porque não adianta nada você treinar 300 horas e tá depois das 4 horas você tá pensando assim, nossa, minha filha tem um aniversário de tal idade que preciso ir entregar e tal, e você naquela correria. Só vai estar fazendo mal para você. Então é muito importante isso, cara. A gente está falando eu queria a visão de vocês também, a gente conversou sobre isso, aí falando de prova, né? Assim, largou, qual é a diferença básica, né, de uma prova largada no profissional e do amador? Você mesmo comentou sobre isso, Braz, assim, o que isso pesa na cabeça de ambos ali? Você falou, um é contra o relógio, outro é contra ele mesmo. Qual é essa diferença, até para quem está... A gente tem essa comparação, né? Fulano podia ter sido segundo geral, né? Exato. É que assim, o profissional, o quarto é o primeiro dos últimos, né? Então entender isso é importante. Não importa se o Taccone vai fazer o recorde do Ironman Brasil ou se não vai fazer. Ele foi para ganhar. Foi para chegar em primeiro. Você tem que ir para chegar em primeiro. E isso te induz ao erro, muitas vezes. O amador não. O amador ele pode e ele deveria talvez se concentrar mais na prova dele. Até porque, vamos lá, se ele é amador, se ele ficar em primeiro ou 10º, ele está relacionado, esse resultado ele vai influenciar os objetivos pessoais dele, mas não o salário dele, o retorno financeiro, a visibilidade dele, que é importante. Embora tem muitos amadores que deveriam ser profissionais até por esse contexto todo, não só de performance, mas você tem amadores que têm muito mais visibilidade do que alguns profissionais, patrocínios, né? Eu sinceramente não sei o quanto rende financeiramente esses patrocínios para esses amadores, porque às vezes a gente pode vestir a mesma camisa, só que eu ganho X, você ganha Y, né? Mas o cara tem uma visibilidade. Então, ele entra com uma pressão diferente, mas ele pode focar na prova dele. Eu acho que na largada em si tem mais a ver com isso, né? Não sei o que você acha. Eu acho que são dinâmicas totalmente diferentes. Não e nós sai vamos dessa tentar potência, correr assim, não erre aqui, não faça ali. Profissional, você vai falar o seguinte: quem é o field? Que prova nós vamos fazer? Então tá, eu tenho que treinar nessa forma, eu preciso que os seus primeiros 20, 30, 40 minutos seja FTP e depois nós vamos lidar com a situação. E eu preciso que você entenda a dinâmica de prova, porque quando passa um atleta por você, você não vai falar assim, meu IF tá 7,8 aqui, eu vou segurar. Esquece, não existe isso. Existe a dinâmica de prova. Então isso muda
todo o cenário. 7h30, né? Então, 7h30 você pode ir para casa. O amador vai terminar em 14h15. Nós temos que ficar lá esperando até o último cruzar a linha. Isso é um ponto importante. E é sofrido, né? Porque e é sofrido. Tem tá... mudança de temperatura, até aquela chuvinha básica de Floripa. Tem. Isso é duro para nós, né? Eu acho que são pontos tem a importantes. Sopinha, tem a sopinha. Tem a sopinha. É porque eu acho que você fala, né, do amador. A gente você pega o cara ali, ó. Se você fizer, pô, um Ironman, né? Você vai nadar ali pros seus 30, você vai chegar aonde você quer. Beleza, tá combinado? Você vai chegar ali entre o top 5, top 10 da categoria. Pô, não. Talvez no finalzinho deve se apertar um pouquinho, se aperta mais um pouco, e beleza. O cara vai falar, bom, é isso. Mas esse fulano aqui, se você não abrir pelo menos 8 minutos dele no pedal, esquece. Você tem que pisar no chão, você tem que pôr o pé no chão com tanto, senão a gente não vai. Se você não sair desse primeiro bloco na natação aqui, mas, meu, quanto que os caras vão sair? 23. Meu, você vai ter que sair pra 23. Você se vire, você cola no pé de alguém aqui, meu, e sai. E aí não tem. Mas e a potência? Esquece a potência. Você vai ter que segurar. Aí se o pelotão abrir, vai junto. Aí se o cara correr, você tem que abrir 8 minutos. É isso. Então é outra pegada. Prova, o cara vai ficar o tempo inteiro marcando todo mundo marcando ele, porque obviamente que ele vai pensar nisso, alguém vai falar pra ele, né? Ó, que lembra até da história, né, do Chris McCormack, quando ganhou do Craig Alexander em 2010, né? Não, em 2010 ele competiu com o High Alert. Porque ele vai cansar e não vai conseguir correr. E aí em 2011 ele falou, ó, se os caras estão achando que vão de novo fazer a mesma coisa com ele e vão pegar ele na corrida de novo, esquece. Tanto que chegou no pedal, ele já abriu e correu melhor que todo mundo. Então tem essas dinâmicas não que adianta você olhar para o ano, diferentes, o né? resultado desse ano e falar assim, o ano que vem eu vou bater esse resultado, esquece. Porque quem ganhou vai melhorar. Vai melhorar, exatamente. Seria uma besteira. O boleto na segunda-feira é muito importante. Né? O amador é isso. Ganhou, perdeu, fez o PR, não fez o PR. Segunda-feira é o quê? Boleto. É o chefe ligando, fala, cadê você? Vamos lá, que tem reunião. O profissional tem a vida dele. Eu não sei se você for o chefe, aí fica melhor. Eu tô com outro chefe agora. Então eu tô querendo ter um dia ser chefe, mas agora eu tô lascado de novo. Então, assim, essas questões todas são fundamentais. O cara vive daquilo. Se ele não ganhar, e eles vão perder muito mais do que ganhar. Esse é o ponto. Imagina a cabeça desses caras, como é que funciona. Porque é sempre ali, quarto, sexto, quinto, segundo, quinto, quebra. Sim. Cara, como é que vive, né? E o amador não. Por exemplo, tem muita gente, já vê muito atleta. fulano largou a prova no meio, mas ele tava bem. Às vezes ele já tá pensando, falou, semana que vem tem uma outra. Hoje? Não, sim. Hoje eu vou chegar em 12º, cara, não vai pagar minhas contas. Então, vou tirar o pé hoje, descanso, semana que vem eu vou pra outra e tento buscar outra, né? Que hora que o Beto tem que ir? Não, daqui a pouco eu vou, mas... Quando faz sentido, vocês acham, um amador virar pró? Quais são... Nós não temos critérios reais. Quando faz sentido. Não existe, nós não temos critérios reais. É a vocação para aquilo. Poxa, todo mundo tá olhando para ele e fala, cara, você é muito superior ao amador e você tem muitas condições. Eu acho que você, na mão de bons treinadores, você com uma boa condição, você pode virar um profissional. Essa acho que é a primeira coisa. Não adianta o cara querer disponibilidade, aí vem disponibilidade de tempo e disponibilidade financeira. Quer dizer, a pessoa realmente querer abrir mão de tudo aquilo que ela vive, né? Ali talvez ela tenha um emprego, óbvio, família todo mundo tem, né? Seja casado, namorado ou solteiro, mas enfim, família todo mundo tem. Ela tem essa disponibilidade. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que é por aí. A gente já teve casos, né, de muitas pessoas que a gente conhece amadores, que inclusive nas nossas entrevistas, falam, mas você não vai virar amador, né? A pessoa, não vou. De estar nesse meio do caminho, porque ela não sente que é a dela também. Acho que isso tem a própria pessoa. Não, eu tô bem aqui onde eu tô, e não digo nem confortável, talvez, né? Porque você vê que tem amadores que estão ali sempre ganhando, mas ele sabe que se ele der um pulo para frente para passar para o profissional, talvez ele, como o Braz falou, né? Ele vai ser o 10º dos profissionais, e ali ele tá em primeiro dos amadores. Então, na minha opinião, é isso, vocação. Depois, querer fazer isso, né? Porque muda a chave, né? Você entrar como profissional, independente de você precisar se sustentar ou não sobre isso. E ter essa disponibilidade toda. Na minha opinião, acho que é um pouco isso. O que você acha, Betão? Eu acho que é uma escolha individual, acima de qualquer coisa. Acho que vai muito de objetivo pessoal. Eu acho que a gente tinha, eu lembro... Quando eu comecei, né, a gente tinha o Braz tem muitos amigos em comuns que tinham o sonho de largar no profissional, né? Puta, eu quero largar no profissional. Né? Então os caras iam aí, largaram o Troféu Brasil, largaram o Internacional de Santos no profissional, e aí voltava, porque falava, cara, não dá. Né?
Largava. Mas eu acho que tem isso, né? E hoje a gente... Só que aí eu acho que mudou um pouco isso, porque hoje a gente não vê o atleta que tá indo bem. Cara, hoje ele vive melhor até no amador, com rede social, com coisa, tá tendo financeiramente, né? do que no profissional. Sendo que, de novo, com todo é muito mais fácil performar não vou falar que é mais fácil, mas a pressão é diferente, né? E a prova é diferente. Você ganhar o amador geral, não quer dizer que você vai ir bem no profissional. Então, sei lá, eu acho que é uma escolha individual do que o cara do que o cara tá disposto a sofrer. Porque o profissional é isso, é uma dedicação absurda, né? É dedicação 100%. Não tem mais... eu vejo, amigos do meu filho que tem 15 anos que é nadador. Pô, teve aniversário do meu filho 15 anos, eu falei, cadê o fulano? Pai, tá no Rio de Janeiro que ele foi competir. O moleque tem 15 anos. Entendeu? Tá ali porque ele quer fazer, só que é outra pegada, entendeu? Não vai mudar completamente a vida do cara que sai do amador para ser o profissional. Porque, de novo, para ficar no profissional, para ser 12º, 18º, o cara prefere ficar no amador e ser campeão da categoria. Sim. E campeão brigar no age group ali total, né? Então... Me atendo mais às partes técnicas mesmo, eu acho que é saber se a capacidade desse amador chega a ser competitiva dentro da dinâmica de prova do que é o profissional. Vou dar um exemplo. Eu nadei para 30, o profissional nadou para 29. Tá bom. Mas às vezes esses 29, ele se dá assim, um tiro de 200 em VO2 máximo, que é, sei lá, nadou para 1,5, e depois o cara manteve ali 1,15. E o cara... Não vai dar essa conta, não daria 29, mas tô dando uns exemplos. E o cara não tem capacidade, não tem punch de chegar no 1,5 nunca. Então ele não vai nadar, nem nadar com o cara. Na primeira bola ele já se perde. Nossa, eu pedalei, o Tacone pedalou para 4, eu pedalei para 4h20. Será que vai... Tá bom, mas para pedalar para 4 na dinâmica da prova, você tinha que ter capacidade de fazer 20 km para, sei lá, quanto? 20 minutos, 25 minutos. Você entendeu? Então, entender a dinâmica, né? Eu tô considerando que sua pergunta foi muito assim, aquele amador que tem toda a estrutura como profissional, a rotina de vida, a família, patrocínio financeiro, equipamento. Ele precisa entender a dinâmica que se ocorre à prova profissional, o nível da prova que ele vai se colocar, né? Porque uma coisa é você fazer a prova em Aracaju, outra coisa é fazer em Floripa, outra coisa é fazer nos Estados Unidos. Então, o nível da prova e saber se tem punch para chegar nesse nível da dinâmica da prova. E vocês... Vou pedir licença pra vocês. Vou deixar vocês ter um compromisso. Como assim? Não brinca. A primeira vez. Acho que ele não gostou de mim aqui, não, cara. Já aconteceu antes. Não, é a primeira. Você foi pessoal, cara. Esse ano aconteceu muita coisa diferente. Eu ainda não tô com todos esses boletos pagos. Ainda não tô com esse tempo todo disponível. Dá pra viver do triatlon no país? É um sonho real? Eu acho que sim. Analisa a capilaridade que a rede social hoje dá para vários elementos aí e o retorno que isso traz, não dá para viver de premiação de prova, né? Mas dá para viver da divulgação, das publicações que o cara faz, do retorno da mídia social que bem feito dá. Mas aí a pergunta é assim, dá para viver só com a performance no profissional ou amador? Não. Tem que ter esse outro lado junto. Tá bom, vamos encerrar, né? Já que vamos ter tivemos um abandono. Vamos ter penalty box? Vamos fazer o penalty box, Serginho. Posso fazer uma pergunta de cabeça aqui? Pode. Então vamos lá. Mais uma só? Não, eu faço escolher primeiro. Escolhe aqui, por favor. Não, eu vou na vermelha, vai, só pra vocês ficarem felizes. Já decorou. Tá fácil, trocou, né? Eu troquei. Vou fazer pros dois, então. Só pra você largar de ser besta. Então. Pronto. O que vocês acham de ex-profissionais competindo em categorias amadoras? Boa. Difícil, hein? Ele começa. Eu começo. Ele quer ver minha resposta. Você tá achando que você ia ficar fora dessa? Bom, né? O que eu acho, assim, real? Primeiro, o ex-profissional, ele não tem culpa de ser ex-profissional. E todos serão ex-profissionais. Porque agora ele não é mais profissional, e sim amador. Evidente que o calibre desses atletas
é muito alto. Muito profissional é sempre um profissional, né? Sempre será, né? Eu acho que em termos do que treinou, do que vivenciou, experiências, né, conquistas, é muito difícil você pôr um fio de amador e achar que o cara não vai ganhar. Mas veja, nós já tivemos atletas profissionais que foram pro amador, que quando vão lá fora não ganham. Dom amador. Isso. E aí talvez lá o pool de ex-profissionais também que estão naquela prova é maior. E aí o calibre volta toda naquela história. Então, assim, eu não vejo problemas. Eu acho que esses profissionais têm que competir, eles têm o direito de competir, o direito de viver. E é isso. E é um movimento natural, né, cara? Eu acho que gerações com o esporte a nível amador, a modalidade a nível amador, crescendo, cada vez mais você vai ter os ex-profissionais continuando. 65 competindo, fica o recado pra ele. A corrida vai ser engraçada com 60 Colucci. ser... Não, assim, é engraçado falar do Colucci, porque assim, você tem um cara... Quantos anos o Colucci tá? 38? Acho que ele fez 39 ou 40, Você cara. tem noção que você tem um atleta de 39 anos competindo no profissional, ganhando? Com resultado, entregando, né? Você entendeu? Entregando. É absurdo. É absurdo o que esse cara faz. Então, olha, com esse técnico dele e tal, mas é um cara que a gente tem que dar um... são duas questões. Quer fazer mais uma, Gorducho? Faz mais uma aí, se você quiser. O Ironman criou uma nova categoria. Moleque, você gostou dessa. O pro do Instagram, eu acho. É um pouquinho do que eu falei antes. Eu acho que o lance da mídia social, ele fez a gente ter possibilidades e tem, sim, cara. Porque o cara não ganha dinheiro com premiação, mas ele tem a possibilidade de divulgar o trabalho dele. Muitas vezes ele influencia pessoas até mais do que alguns profissionais que não têm essa mídia social desenvolvida, esse skill de trabalhar real na mídia social. Então, sim. E sem conotação negativa nenhuma isso. Eu quero mais que tenha um monte de pró-insta. Por mim, quanto mais, melhor. E eu encerro por aqui, viu, Serginho? Fechamos os trabalhos, estamos satisfeitos. E aí, quem segue nós, Serginho? Quem é pra seguir, não é? Calma lá, olha aí. Olha, eu tô dando boi pra ele pegar e deixar o contato, assessoria, tudo, ele não tá aproveitando. Ele aqui. não sabe. Eu não sei mexer na minha rede social. Ele não tá sendo o amador do Instagram. Eduardo Braz, _coach. Eduardo Braz com Z ou Braz com S? Com Z sem acento. Você tem noção que a rede social dele é o nome dele? Ele não sabia qual era a rede social dele. Dá desespero, essas coisas me dão, dá só aquela coisa. Pessoal, encerramos por aqui. Sigam-nos nas redes sociais, @Café com Triatlon. A gente está gravando aqui diretamente do Estúdios Sistema. A gente está dentro da plataforma do Sistema junto com vários outros programas. E 5 estrelas, sininho, compartilha. A gente tá, como a gente falou, né? A gente está nesse período de teste ainda. A gente pode ser demitido a qualquer momento. Pessoal, aqui. quem não der 5 estrelas, vão mandar matar, tá? Aqui não quero falar nada, mas é isso. E pessoal, vamos para o próximo episódio. Valeu! Obrigado. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.